Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando, página 53. Então, a versão 1 da pequena fábula. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa que para a outra, que já estou no último quarto, e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou-o. Olha a cara do gato, lambendo os beiços e o ratinho. Fábula é uma espécie de parábola em que a ação é desenvolvida por personificação de animais e objetos, em vez de criaturas humanas, havendo quase sempre certo ar de burla, que lhe é peculiar. Olha lá o que é burla. Zombaria, deboche. Vamos lá. Próxima, versão 2. Pequena fábula. Então, a mesma versão, a mesma história, contada de outra forma. Pequena fábula. Ai de mim, disse o rato. O mundo está a ficar cada dia mais pequeno. Ao princípio era tão grande que eu tinha medo. Estava sempre a correr, e fiquei contente quando finalmente vi paredes lá ao longe, à esquerda e à direita, mas estas longas paredes estreitaram-se tão depressa que eu agora estou já no último compartilhamento, isso, e ali no canto está a ratoeira, para a qual sou obrigada a correr. Só precisas de mudar a direção, disse o gato, que logo o engoliu. Então, de novo foi engolido. Vamos para a versão 3, pequena fábula. Ai, disse o rato, o mundo fica menor a cada dia. Antes ele era tão grande que me dava medo. Eu corria e corria, ficava realmente feliz por ver os muros à direita e à esquerda, bem longe. Mas esses muros se estreitaram tão depressa que chego no último cômodo, e ali no canto está a armadilha. Está a armadilha pela qual tenho que passar. Você só tem que mudar de rumo, disse o gato, e devorou o rato. De novo. Vamos lá ver o que diz as questões. 8. Em pequenos grupos, leiam, comente e comparem as 3 versões da pequena fábula, observando especialmente os seguintes tópicos. Nas 3, gente, quais são as características dos personagens? Então, dos 2 personagens, do gato e do rato, só anotar as características dele. Como que é o gato, como que é o rato. Percurso dos personagens, qual é o percurso que eles percorrem? O que o rato lamenta nas 3 versões? O que ele reclama? 10. Pode-se dizer que, nas versões da pequena fábula, há um certo humor negro, uma indiferença frente ao inevitável, um fatalismo. Fatalismo vem de fatal. Marque as alternativas que indicam o modo como isso é representado na narrativa. Então, aqui vocês podem marcar até 2 opções, vai ficar uma sem marcar. 11. A versão 2 da pequena fábula está escrita em português europeu. Que diferenças em relação ao português brasileiro vocês observaram no texto? Então, tem até uma palavrinha, gente, que está escrito diferente. Que palavrinha é essa? Só colocar aí. Tá? Você pode colocar até o trecho que aparece. Vamos lá, 12. A pontuação tem papel fundamental em qualquer texto. Isso pode ser observado nas versões da pequena fábula. Na versão 2 é a grande quantidade de vírgulas, que efeito estilístico a enumeração das ações separadas por vírgulas e não por pontos provoca. Então, que efeito estilístico, efeito de estilo, a enumeração das ações separadas por vírgulas e não por pontos provoca. Então, qual que é a diferença aí? Essa daqui é só você pensar, dá uma olhada lá, o que a vírgula causa, o que parece que está acontecendo pela quantidade de vírgulas. É só você marcar aqui, que efeito estilístico, a enumeração das ações, então enumeração, número de ações, quantidade de ações, separadas por vírgula e não por pontos, provoca. Dá a entender o que é aquele monte de vírgula. B de bola. Experimente substituir as vírgulas no trecho a seguir por pontos, comentando suas escolhas com um colega.
Então vamos lá. A princípio era tão vasto que dava medo. Ó, primeira vírgula. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Então, olha a quantidade de vírgulas. O que você vai fazer? Você vai reescrever colocando ponto. Como ponto? Ponto final, como se estivesse dando um ponto final nesses termos. E aí, quando você colocar um ponto, você vai colocar uma barra. Coloca uma barra. E aí, continua na frente a próxima oração. Começando a próxima oração, letra maiúscula. Só isso. Então, só continuar aqui. A princípio, era tão vasto que dava medo. Ok, ponto final. Coloca uma barra. E aí você continua. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância. Olha lá, outra vírgula. Então, e assim por diante, só colocar ponto. 13. Geralmente as fábulas terminam com uma moral de história, mas na pequena fábula não existe uma moral explícita no final. Que moral você acrescentaria a essa narrativa? Troque impressões com um colega e registre suas ações. Então, se você fosse escrever o final da história, como ficaria? É isso que você vai colocar aqui. 14. Imagine a pequena fábula de Franz Kafka contada no formato de quadrinhos, de graphic novel, romance gráfico. Será que funcionaria? A. O estilo de Nick, criador de Gatuno, seria adequado para fazer essa adaptação? Por quê? Comente sua conclusão com um colega. Então, ó, só comentário. B de bola. O ilustrador e estudioso da linguagem das HQs, Ivan Querino, resumiu os 10 estilos mais usados nas ilustrações. Confira a lista a seguir. Que estilo você considera adequado para a criação do texto Pequena Fábula? Comente com um grupo de colegas qual seria a sua escolha, justificando-a. Então aqui, gente, não tem resposta certa ou errada, é você que vai marcar. Olha lá, resumiu? Sim, resumiu porque existe um número muito maior de estilos. Confira o site da Ivan Querino, no qual há informações detalhadas sobre os 10 principais estilos de desenho, tratando de suas características, como forma, traço, cor e iluminação de cada um. Olha aqui, um desenho fácil de vocês fazerem, ó, uma sugestão. Então, como ele está sombreado, fica mais fácil. Tá? Coloca a folha em cima da sua apostila e faça uma sugestão para aquele desenho que ele estava pedindo. Ó, lembrando que aqui do outro lado também continua as opções, tá? Então, você vai marcar qual que você acha, na sua opinião. Não tem resposta certa ou errada. Vamos lá para 15. Em grupos, leiam a Pequena Fábula de Kafka, imaginando e criando uma adaptação para quadrinhos para apresentar aos colegas. É preciso interpretar o texto, conversar com ele, sentir o clima entre sombrio e irônico da história, para só depois quadrinizar. Será possível ambientar a narrativa em um labirinto, como fez o ilustrador Nick com o Gatuno? Eis aí um grande desafio. Então, o que você vai fazer? Uma historinha também, uma história do Gatuno e do rato. Ó, caderno. E aí a gente encerra por aqui e continuamos na próxima videoaula, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.